Teremos então a palavra da coordenadora de Educação Profissional, Márcia Castilho de Sales. Boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigada por estarem aqui conosco nessa noite fria, que depois de muito custo a gente conseguiu desligar o ar-condicionado aqui, mas estávamos aqui à tarde tremendo. Vamos ver se à noite a gente consegue nos aquecer. E depois dessa música linda, né? Acho que o nosso coração está mais aquecido, com certeza. Então eu vou apresentar a vocês um pouquinho do que a gente está vivenciando, né? E que a gente começou no final do ano passado, iniciando agora, falando um pouquinho da perspectiva integrada, né? Dessa formação. E aí eu começo falando do perfil do profissional, né, do nosso trabalhador. O que acontecia antes, né, fazendo uma breve retrospectiva, né? Nós tínhamos há um tempo atrás, por conta até do Fordismo e alguns outros movimentos, né, nós tínhamos uma formação onde se separava o trabalho manual do intelectual. Todo mundo sabe que é aquelas pessoas com menos recursos econômicos, elas ficavam fazendo e desenvolvendo atividades laborais, né, no campo mais braçal, mais operacional. Enquanto que os da sociedade econômica um pouquinho mais elevada tinha acesso a outras oportunidades de emprego e de formação, o que promoviam para o trabalho intelectual, no gerenciamento, na operacionalização de empresas e outras gerências. E a gente tinha uma ênfase no individual. Bastava esse profissional sair tendo a competência técnica. Então, hoje não. Hoje nós temos um desafio muito grande, né? Hoje nós temos que formar profissionais com um perfil muito diferenciado. Ninguém mais que só sabe fazer uma coisa é selecionado numa entrevista de trabalho. Nós temos que ter um perfil diferenciado. Então, no local que a gente atua, nós temos que desenvolver e o crescimento da própria empresa ou daquela instituição que a gente está atuando profissionalmente. Então, exige-se mais colaboração, mais compartilhamento, mais responsabilidade e corresponsabilidade, mais construção, mais diálogo e, principalmente, criticidade e resolução de problemas. E aí a gente faz uma migração desse perfil, inclusive para o professor, né? O que acontecia anteriormente? Enquanto professores formados, pelo menos no meu tempo, gente, eu não sei no de vocês, eu sou nova ainda, mas a gente tinha uma formação muito fragmentada, onde a gente sabia fazer uma coisa simples e tinha competência técnica. Hoje, não adianta a gente só ter o domínio do conteúdo. Não basta saber só os conteúdos da matemática, da biologia, da história, não. Não basta você chegar com seu livrinho debaixo do braço, ir para a sua sala de aula e dar a sua aula. Não. Hoje, esse professor é corresponsável pela sua escola, pelo seu desenvolvimento, pela construção do projeto político-pedagógico, pelas relações interpessoais, pelas estratégias pedagógicas desenvolvidas na escola, que são construídas na coordenação coletiva da escola. Ele é responsável por uma avaliação e uma autoavaliação, né? Porque antes a gente só avaliava o aluno. E esse novo perfil desse profissional e desse professor também divide com o gestor hoje a responsabilidade de ter uma escola melhor. Então, hoje não é mais o gestor somente que gerencia uma escola. Se não tiver a participação do grupo como um todo, não consegue avançar e melhorar a escola. A escola fica isolada e fica comprometida, né? Então, esse perfil profissional é para todas as profissões. A gente pode falar isso para o médico, para qualquer profissão. E aí, a escola hoje, como ela está organizada, ela não está formando esse profissional. Por isso, a perspectiva da forma integrada.
Porque a gente pensa que esse profissional ele tem que atuar lá fora, né, em todas as áreas, empresas, escolas, instituições, né, econômicas, sociais, de uma forma mais atraente, mais propositiva, né, focando, né, o seu fazer, a sua atuação no bem-estar. E aí a gente percebe que muitas das vezes essa formação não propicia esse engajamento, inclusive na autogestão ou ele mesmo gerenciar o negócio, né? A gente às vezes forma muito o trabalhador e não o gestor. Então, a gente tem algumas formas de oferta na educação profissional. Quais são elas? Só para quem não é da educação profissional compreender. Nós temos a concomitante, nós temos a subsequente e nós temos a integrada. A concomitante é quando o aluno faz o ensino médio e, de forma concomitante, faz também o ensino técnico. Nós temos também a forma subsequente, é quando ele termina o ensino médio e aí ele vai fazer o ensino técnico. Alguns cursos exigem que essa formação aconteça previamente. E nós temos a forma integrada, que é o ensino médio integrado ao técnico e é a EJA integrada ao ensino técnico. É dessa forma hoje que a gente vai explicar. E é essa forma que a gente defende que vai conseguir formar aquele profissional hoje demandado para a gente. E aí a gente entra na perspectiva do currículo integrado, que é o que dará conta, né, desse novo profissional que não só vai ser um bom profissional, mas também vai conseguir desenvolver sua trajetória de vida, né, de projeto de vida com muito mais segurança. E aí, o currículo integrado não é a soma de dois currículos, não é somar as horas do currículo da educação propedêutica com as horas do currículo da formação específica. Não é isso. É você, na definição de qual perfil profissional, olhando para a sua escola e a sua identidade, seu projeto político-pedagógico, e olhando também as condições econômicas, regionais de desenvolvimento, aí sim definir e construir junto uma proposta de currículo integrado, pensando das duas formações aquilo que é significativo e aquilo que é relevante. E aí a gente caminha para os princípios que nós estamos defendendo que tem que garantir nesse currículo integrado, né? Quais são os princípios? Nós temos aí os eixos integradores, estruturantes, que vão sinalizar todo um percurso de formação. Nós temos o trabalho interdisciplinar, que é condição básica, que é construído principalmente nas coordenações coletivas. Nós temos o trabalho em rede. Se a gente for observar hoje na nossa sociedade com os meios de comunicação, o trabalho em rede é a melhor forma de formação. Nós temos também o conhecimento que deve ser trabalhado integral. Então, o que aquele professor, aquele profissional de informática, né, pode precisar da biologia, da matemática, da história, da geografia. Ele não vê só a informática, ele vê que aquele conhecimento é construído também com as outras ciências. Nenhum conhecimento é isolado. A gente é que fragmentou as ciências, né, na nossa grade curricular por conta, né, da organização da escola hoje. Mas necessariamente não precisa funcionar dessa forma. E o currículo prevê mudanças interessantes nessa lógica. A criação também de projetos integrados, né, que promovem a integração entre as disciplinas, entre as diferentes disciplinas. Também nós temos aí pesquisa como promotora do conhecimento. O aluno também tem o trabalho como princípio educativo e nessa lógica ele consegue desenvolver a sua formação, fazer e desenvolver estratégias, né, de reflexão, de comparar, comprovar, né, verificar no seu ambiente
o que é dito e trabalhado no dia a dia. É importante entender que também exige-se, né, um olhar sempre para o mundo do trabalho e para as questões, né, que eles vão vivenciar enquanto profissionais. E aí a gente faz a pergunta, e aqui no Distrito Federal, né? A professora Edileuza, ela falou que nós temos aqui 2 experiências de integração. Então nós temos, em 2006, o CEMIDO Gama, que foi pioneira aqui no Distrito Federal, foi iniciado seu trabalho em 2006, e o professor Ariomar, que é o gestor da escola, vai explicar melhor como ela funciona. E a outra experiência de integração foi em 2009, que foi a Escola Técnica de Ceilândia, que também pioneira, né, implantou lá o seu PROEJA, só que esse PROEJA é na modalidade EAD, mas também é uma experiência que eles vivenciam lá até hoje, muito interessante. E aí, enquanto política de expansão, né, dessa oferta, a gente definiu 3 momentos importantes para que aconteça essa implantação. O primeiro seria o estudo, né? Nós precisamos ter referências, e as orientações pedagógicas que vão ser, que a professora Edileuza citou, que inclusive a gente está fazendo a versão impressa, mas a digitalizada a gente já andou passando para as escolas, ela é a base orientadora para essa implantação. Lá tem todos os fundamentos, os princípios e como ele deve ser construído, inclusive no passo a passo, tanto para o ensino médio integrado quanto para o EJA integrado. A outra questão é a adesão coletiva da escola. Por quê? Porque vocês observam como é complexo a implantação de um currículo integrado e como vai movimentar a escola em função dessa adesão. E aí não tem como fazer isso de cima para baixo. E também não tem como deixar de ir na escola e discutir, explicar muito bem antes deles fazerem a adesão. Por que isso? Porque é importante que a escola se sinta segura que essa proposta vai ser boa para a sua comunidade, né, para aquela região, e que também vocês, enquanto professores, estarão motivados para essa implantação. Porque é muito triste quando a gente chega numa escola e os professores não estão querendo fazer isso. Então a gente acha que essa discussão prévia, com muita paciência, sem pressa nenhuma, a gente deve fazer com quem nos procurar e quem quiser fazer adesão. A outra questão é que não dá para fazer construção de integração sem conversar e discutir e construir junto com o grupo da escola o plano de curso. Porque para ter oferta integrada, a escola precisa de um plano de curso aprovado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal. E para chegar lá, e esse plano está pronto, já pensando, ele sendo concebido diante de toda a realidade da escola, ele precisa ser construído com o próprio grupo de professores. Então, esse processo de construção é feito na própria escola que fizer a adesão. E aí nós temos a nossa primeira experiência já quase finalizada. A primeira experiência foi no CEF Irmã Regina, que fica em Braslândia. Nós abrimos oficialmente essa discussão lá no dia 8/4. Gente, vocês conhecem o Sérgio? Levanta aí, Sérgio. O Sérgio é o diretor do CEF Irmã Regina e ele veio aqui conosco. Nós conseguimos fazer os encontros pensados e previstos lá, né, envolvendo toda a escola. Então, no que eu explico o cronograma, a gente já defende que essa proposta, pela experiência que passamos lá, é muito interessante dar certo. Nós fizemos 5 reuniões na escola. No caso do CEF Irmã Regina, fizemos 6. Como é que a gente faz? A escola, a gente monta o que tem que ter em cada reunião,
E a escola marca o dia que pode. Nós vamos lá na escola. Nós o quê? Como era a EJA, né, com o terceiro segmento, então nós íamos com o pessoal da SEJAD. A SEJAD e a CEPROF estavam lá. Como a escola, além de ser da EJA, é do campo, o grupo da educação de campo da Secretaria de Educação também estava lá dentro, né? Então, nós estávamos juntos com eles, orientando a organização do plano de curso durante todos esses encontros. Tinha tarefa de casa, tem algumas coisas que precisavam ser encaminhadas antes das reuniões, e tudo isso aconteceu, né? Conseguimos concluir o plano de curso. Ele está sendo lapidado ainda, ajustado pelos vários olhares, né? E estaremos entregando solenemente para o Conselho de Educação, porque vai ser o primeiro ProEJA presencial do Distrito Federal, que é o EJA integrado lá no CEF Irmã Regina. E se vocês sabem qual foi o curso que eles escolheram, perfil profissional? O técnico integrado em controle ambiental. Por que controle ambiental? Ora, é uma escola rural, uma escola do campo, e que a maioria dos seus alunos que desenvolvem a EJA lá são todos trabalhadores daquela região, são agricultores, né? Trabalham em hortifrutigranjeiros, ou são donos de pequenas plantações ou propriedades ali, que há muito não estudavam e que vão estudar na escola. E aí, o que é importante o técnico controle ambiental fazer? É ter para aquela comunidade uma outra postura com relação ao homem, à terra, ao trabalho, ao cultivo, ao uso dos produtos, à forma de cuidado, de sustentabilidade que temos que ter com aquela região. E aí a gente imagina o quanto vai ser importante aquele técnico, aqueles alunos hoje formando em técnico, como vai ser bom e produtivo e vai promover aquela região e aquela comunidade, né? E aí a gente teve lá, inclusive, a participação dos alunos. Foi uma coisa fantástica, os alunos estavam lá, se colocavam, tivemos representantes do Movimento Sem Terra também, num determinado encontro. Então, veja bem, a gente pensa que é complexo, mas todos nós temos muita coisa a contribuir, e eles se envolveram, se engajaram, e foi muito produtivo. E aí, o que a gente pensa em fazer enquanto Secretaria de Educação? Hoje, nós estamos indo para 4 escolas que já fizeram a adesão no primeiro semestre. Quais são elas? Nós temos 2 escolas que fizeram a opção pelo ensino médio integrado. Nós temos o SED 1 e o SED 2 do Cruzeiro. Tem alguém aí dessa escola aqui? Muito bem, muito bem. Então, nós temos aqui uma escola, todas 2 do plano piloto que fizeram a opção. E temos 2 também que repetem. O SED 2 também fez a opção pelo EJA integrado, né? E o CEF 405 do Recanto. Tem alguém aí do CEF 405 do Recanto? Ah, tá com medo de levantar a mão? Muito bem, parabéns. Então, essas 4 escolas, nós vamos para lá semana que vem. Como eu falei, o pessoal da SUBEB vai estar lá conversando, explicando, construindo junto com eles, e a gente definindo, inclusive, o perfil profissional. Então, tudo isso a gente está sinalizando com a escola para subsidiá-los nessa construção coletiva. Essas 4 escolas é porque já nos mandaram a ata de adesão, tá? Nós estamos apresentando ainda em outras escolas. Tem ainda escolas que nos procuram? Se nos procuram, a gente vai lá e explica. A gente explica quantas vezes for necessário, até seduzir, envolver e fazer com que vocês se apaixonem por essa proposta. E a outra última questão é que as escolas que ainda virem a fazer adesão, a gente também vai orientar como vai ser essa construção, ok?
Muito bem, e a gente termina, com uma frase muito importante que está no nosso currículo, que a formação integral do cidadão trabalhador requer, além do domínio operacional, além desse domínio que a gente até já explicou aqui qual é, de uma determinada fazer, laboralidade, a compreensão global do processo produtivo, com a apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura, do trabalho e a mobilização dos valores necessários à tomada de decisões no mundo do trabalho. Então, a gente está aqui fechando, deixando com vocês os nossos contatos, para quem quiser depois ainda nos procurar com relação a essa adesão. Obrigada, boa noite.